Paz de Cristo no teu coração. Você está no canal Palavra de Fé. É, Voltamos aqui a gravar mais alguns vídeos. Eu gostaria de falar sobre um assunto muito relevante para os dias atuais, que é o fim dos tempos. Muitos se perguntam o que é o fim dos tempos, o que vai acontecer no fim dos tempos, e são coisas que perturbam a mente de muitas pessoas, e as pessoas muitas das vezes não têm uma resposta convincente acerca do assunto. Mas eu gostaria de tratar desse assunto baseado na palavra de Deus. Vamos ler o livro de Mateus, capítulo de número 24, os versos 5 a 8. A Bíblia nos dará algumas respostas acerca do fim dos tempos. Nos dará algumas indicações importantes para que possamos discernir a aproximação do fim dos tempos. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores, um aumento de falsos messias, um aumento de guerras, e um aumento em fomes, pragas, desastres naturais. Esses são sinais do fim dos tempos. Mas nesta passagem bíblica que lemos, entretanto, estamos sendo advertidos. Não devemos nos deixar enganar. Olha que Mateus 24 vai nos dizer. Pois estes acontecimentos são apenas o princípio de dores. Jesus estava advertindo seus discípulos e também as pessoas que estavam ouvindo o sermão de Jesus. Porque quando Jesus estava pregando, a multidão o cercava para ouvir e se admiravam das suas palavras. E Jesus vai nos dizer, pois esses acontecimentos são apenas o princípio das dores. Está registrado em Mateus capítulo 24, versículo 8. E o fim dos tempos ainda está por vir. Mateus 24, versículo de número 6. Estou citando essas referências em Mateus 24, porque é o capítulo base desse assunto que estamos tratando aqui, o fim dos tempos. Muitos intérpretes apontam cada terremoto, cada agitação política e cada ataque a Israel como um sinal preciso de que o fim dos tempos está aproximadamente se aproximando. E é fato que precisamos observar que Israel, os acontecimentos em Israel, é a chave para o cumprimento da profecia bíblica, ou seja, as 70 semanas de Daniel, que tem se cumprido passo a passo e detalhadamente. Se observarmos os acontecimentos no Oriente Médio, principalmente em Israel, vamos perceber que está assim se cumprindo a palavra de Deus, porque Israel é a chave do cumprimento da profecia. Mesmo estes eventos, sinais do fim dos tempos se aproximam, não são necessariamente indicados que o fim dos tempos já chegou. O apóstolo Paulo avisou que os últimos dias trariam um notável aumento dos falsos ensinamentos. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão, ou seja, abandonarão alguns a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Leia essa referência em sua casa, 1 Timóteo, livro do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Os últimos dias são descritos como tempos perigosos, por causa do aumento do caráter maligno do homem e pessoas ativamente resistirem à fé. Pessoas que resistem à fé. 2 Timóteo capítulo 3 ainda. E o verso 1 a 9. Veja também 2 Tessalonicenses capítulo 2 e o verso 3. Outros possíveis sinais incluiriam a reconstrução de um templo judaico em Jerusalém, aumentada hostilidade para com Israel e avanços para um único governo mundial. Só ressaltando aqui que breve terá apenas um imposto mundial. Já há algumas especulações de que isso já foi aprovado e não sabemos exatamente quando, mas breve, muito em breve, o mundo inteiro passará a pagar imposto para apenas um governo mundial, certo? Vamos ficar atento.
Os possíveis sinais incluiriam a reconstrução do templo, já falamos disso. O sinal mais importante do fim dos tempos, entretanto, é a nação de Israel. Em 1948, a história vai dizer que Israel foi reconhecido como Estado soberano pela primeira vez desde 70 depois de Cristo. Deus prometeu a Abraão que sua posteridade possuiria Canaã como uma perpétua possessão. Pode ler lá em Gênesis capítulo 17, versículo 8, que você vai encontrar isso. E Ezequiel profetizou uma ressurreição física e espiritual de Israel. Ezequiel capítulo 37, pode ler o capítulo inteiro. Você vai ver toda a descrição de um novo exército que Ezequiel estava profetizando sobre a casa de Israel. E Israel como nação em sua própria terra é importante à luz da profecia do fim dos tempos, por causa da distinção de Israel na escatologia que eu citei de Daniel. É uma referência bíblica, Daniel capítulo 10, verso 14, e ainda Daniel capítulo 11, versículo 41, e por fim, Apocalipse 11, versículo de número 8. Tendo em mente esses sinais, podemos ser sábios e discernir em relação à expectativa do fim dos tempos. Não devemos, entretanto, interpretar qualquer desses eventos únicos como uma clara indicação da iminente chegada do fim dos tempos. Deus nos deu informações suficientes para que possamos estar preparados, mas não informação suficiente para que nos tornemos arrogantes. Então, quero deixar esse estudo da palavra de Deus para você aqui, e que você possa discernir que estamos vivendo minutos finais, certo? Fim dos tempos. Podemos observar muitas coisas acontecendo, muitas guerras. O mundo está caótico, andando na contramão da palavra de Deus. Porém, Jesus advertiu essas coisas. Jesus nos deu uma palavra dizendo: perseverai até o fim, para que possamos ser salvos. Foi isso que Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então persevere na palavra de Deus, busque a presença de Deus. Não importa como o mundo está vivendo, ande na direção da palavra de Deus, nas instruções da Bíblia Sagrada, que é a nossa única regra de fé e prática. E com certeza você vai estar preparado para as coisas que virão. E muito em breve seremos tirados da terra pelo arrebatamento do Senhor. Um forte abraço no teu coração, que Deus te abençoe. E por gentileza, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho e compartilhe essa mensagem com mais pessoas para que elas também sejam impactadas e transformadas pela palavra de Deus. Leia as referências bíblicas e Deus falará ao teu coração. Forte abraço. Deus abençoe.